Flamengo ofereceu a Vitor Pereira 1 ano de contrato. O treinador português vai conversar com a família, discutir o projeto rubro-negro para depois dar a resposta. Eu acho que essa notícia é um resumo de que o pau tá quebrando. O pau tá quebrando. O sagaz do Marcos Braz na Europa vai começar. Vamos com tudo. A saga. Acho que foi isso. A saga do Marcos Braz na Europa vai começar. Não, eu acho que nem vai precisar disso. Eu acho que nem vai precisar disso. E aí eu vou conversar com você. Aí nós vamos entrar no... Nós vamos sair do assunto Dorival, nós vamos sair do assunto Tite, nós vamos sair do Vitor Pereira e nós vamos botar tudo isso numa bola e falar do assunto técnico do Flamengo. Por que eu quero falar isso, Rafa? Porque teve uma coisa que a gente não discutiu ainda. A não permanência do Dorival. Quero saber a sua opinião. Você era a favor da permanência do Dorival? Você gostaria de que o Dorival não ficasse para tentar um treinador diferente para 2023? Uma porrada de pergunta, tá? Se vira aí, se quiser anotar, se vira. Você vendo essas notícias, você fica puto, né? Você acha que o Flamengo não pisou na bola com o Dorival? Já dei minha opinião sobre isso. Mas eu quero que você fale tudo isso nesse contexto. Por que eu estou falando isso? Porque eu respeito o Dorival, agradeço o Dorival, gosto do Dorival, só que eu sempre falava que, para mim, o ideal não era continuar com ele em 2023. Que o medo de repetir o filme de 2020, onde eu falava que, não renovaria com o Renato, ou Rogério, não renovaria com o Rogério, não renovaria com o Rogério. Rogério ganhou na Bacia das Almas e por isso ele foi renovado o contrato. Eu achei um erro, que pouco tempo depois a gente percebeu que estava errado e teve que consertar. Então, o meu medo desse erro acontecer de novo, ele era muito grande, Rafa. Então, eu fico feliz do próprio Dorival meio que entender ali que, tá rolando mesmo esse negócio do Flamengo tá procurando o cara? Tá rolando? Então, vamos fazer o seguinte, vou sair por cima. Parece que a CBF me quer, certamente o Dorival já sabe se quer ou não, né? No futebol nada é feito de um dia pro outro. Então, cara, vou sair por cima. Vou sair por cima. Vou sair por Simão, entendeu? Saio metendo que eu tô putão, furioso e tal, mas, eu vou sair como foda. Entendeu? Apesar da sacanagem, que de fato houve, mas, é o futebol. Então, eu acho bom desse contexto da pergunta, Rafa, porque nós estamos no dia 25 de novembro. Tem tempo pra caralho até voltar a nossa temporada 2023. Então, o Flamengo finalmente, depois de tanto tempo, o Flamengo tem tempo para planejar o ano seguinte. Principalmente começando pelo treinador, Rafa. Eu não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. Olha, isso não necessariamente é bom, né? O Flamengo nos trouxe na pré-temporada de 2019 o Abel e na de 22 o Paulo Souza. Não deu tão certo, né? Mas vamos... certo foi na meia, né? Onde deu certo foi tampando... Sim, é a famosa tentativa e erro. Vamos lá, vamos falar um pouco de Dorival, então, né? Realmente, agora que eu vi, eu não falei nada do que eu acho do Dorival ainda. Eu era a favor da permanência do Dorival, até para que a gente apostasse na continuidade dessa vez, e eu acho que o Dorival merecia uma pré-temporada, merecia trazer alguns reforços da maneira que ele achava que se encaixariam bem no time, e mais do que isso, eu temia a ação do Marcos Braz no mercado. Será que o Marcos Braz seria capaz de trazer um técnico que fosse o suficiente para pelo menos a gente ter um ano inteiro de tranquilidade? Normalmente não é o que ele faz. Não vou também me descabelar pela saída do Dorival, que parece que vai se concretizar, mas eu gostaria que ele ficasse. Já até falei isso algumas vezes aqui. Acho que se você pegar esses 6 meses de trabalho do Dorival, foram 6 meses muito bons. Muito bons. A exigência para o ano de 2023 seria ainda maior, ele precisaria ter mais variação de jogo, ele precisaria consertar alguns erros que ficaram evidentes no final do ano, mas ainda assim eu consigo ver uma possibilidade, eu conseguia ver uma possibilidade de melhora no ano de 2023, e aí quando eu falo isso, eu falo independente de resultado. Os resultados podem vir ou não vir, mas você tem que ver um trabalho do técnico acontecendo. Então, por isso eu acho que o Dorival merecia. Se o Dorival tem razão de ficar puto, cara, eu ficaria. Eu ficaria se eu estivesse no
no lugar dele. E ao contrário do Arthur, eu fiquei muito surpreso, porque eu vi uma reportagem do Diogo Dantas. O Diogo Dantas falou exatamente o contrário do que está aparecendo agora. O Diogo Dantas dizia que o Dorival estava resignado, que ele ficou sabendo da negociação com o Vitor Pereira, mas ele sabe que o futebol é assim mesmo e ele aguarda. Ou seja, é exatamente o contrário do que está aparecendo. Exatamente. Então, por isso que a... E é o certo. Não é? Aí apesar de que eu acho que esse tipo de negociação tem que ser muito clara, assim. Arthur, quando você contrata, você precisa ter boa fé no contrato. Entendeu? Você precisa negociar com boa fé. Eu acho que o Flamengo demonstrar ao Dorival que ele é o plano A, que só falta assinar, que está tudo certinho, e enquanto se movimenta em outro sentido no mercado, eu pessoalmente não gosto tanto. Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu acho que se o Flamengo entende que o Dorival não é um técnico bom o suficiente para o ano que vem, ou que ele vai para a seleção, logo o Flamengo estará sem técnico em janeiro do ano que vem, e é melhor antecipar esse movimento já indo atrás de um técnico logo, eu não tenho problema nenhum com isso. Até porque o contrato do Dorival termina agora. Basta que o Flamengo não renove. Eu conheço um técnico melhor, vou lá trazer esse cara aqui, e é isso que a vice-presidente de futebol do Flamengo tem obrigação de fazer, né? Então, eu só acho que quando você contrata, você nunca pode esquecer a boa-fé. E talvez, e aí a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, talvez o Flamengo tenha dado a entender alguma coisa para o Dorival, para que ele pudesse ficar tranquilo, e de repente o Dorival é surpreendido com uma negociação já em curso, e possivelmente até avançada com outro técnico. Isso me deixaria puto também. E aí ele faz um movimento muito semelhante ao do Abel Braga, quando ficou sabendo que o Flamengo negociava com o Jorge Jesus. Ele prefere sair, está no direito dele também, assim, não é algo que vai me... Não acho que o Flamengo fez nada que... Apesar de que, Arthur, sobretudo se o Vitor Pereira vier, o que vai ter de gente na imprensa paulista tomando as dores do Dorival, né? Absurdo, apunhalaram o Dorival pelas costas e tal, como se não se fizesse isso a 2x3 aí no mundo do futebol. Mas eu acho que poderia ter sido conduzido um pouquinho melhor. Mas quanto a escolha do Dorival pelo Vitor Pereira, acho legítima. Posso fazer uma pergunta para você? Por favor. Você começou a sua resposta com a seguinte frase. A primeira frase sua foi: se eu sou o Dorival. Foi a sua primeira frase. Então deixa eu corrigir. Se eu fosse o Dorival, né? Então, se eu fosse o Dorival. Acho que você falou isso. Se eu fosse o Dorival. Ah, tá. Essa foi a sua primeira frase. Eu vou voltar nela. Se você fosse o Dorival, só que o seu telefone já tocou, a CBF já avisou que tem interesse no seu nome para ser técnico da seleção na próxima temporada, e a CBF pediu para você guardar essa informação. A CBF chegou para você e falou assim: ô Dorival, como você já sabe, o técnico Tite não permanecerá com a gente após a Copa do Mundo. Nós estamos avaliando nomes aqui para achar o próximo treinador da seleção brasileira, e o seu nome é muito bem avaliado por nós, e gostaríamos que você tivesse ciência de que nós temos interesse em contar com o seu trabalho após a saída do técnico Tite. Então, a primeira pergunta que eu tenho para falar é a seguinte: você tem interesse, Dorival, em poder ser o próximo técnico da seleção brasileira? Dorival, responda para mim, Dorival. Tenho sim, é meu grande objetivo. Então, eu gostaria que você, enquanto a gente avalia os outros trabalhos e as outras opções no mercado, gostaria que você guardasse essa informação, tá? Esse nosso contato, ficasse apenas entre nós, beleza? Beleza. Aí aconteceu tudo que aconteceu. Você ficaria puto? Aí seria uma parte da história que aí eu não me sentiria no direito de ficar puto. Porque... Ponto. Qual seria a sua impressão com a imprensa? Qual a imagem que você ia passar?
Que o Dorival, se essa história viesse a público... Você é o Dorival. Se essa história viesse a público... Não. Ninguém sabe da seleção. Ninguém sabe da seleção. Ah, tá. Você só sabe que eu tô atrás do Vitor Pereira. Você só sabe disso. Mas você sabe da CBF. Qual vai ser a sua postura com a imprensa? Saio revoltado. É o que eu acho que está acontecendo. Pode ser, cara. Aí que tá. Essa história a gente vai precisar de um tempo para saber o que está acontecendo. Agora, tem muita coisa que cada técnico vai reagir de um jeito.